A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite de quinta-feira, neste dia 31 de outubro de 2024. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra exortadora. Deus, Ele ama o pecador, porém Ele abomina o pecado. E hoje nós vamos trazer esta palavra com a direção do Espírito Santo de Deus, escrita na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 em diante. Portanto, vejamos. A ira de Deus contra o pecado. Infelizmente, o pecado, se ele é cometido pelo pecador. Portanto, existem pessoas que estão vivendo em pecado, que estão cometendo pecado, que estão muitas das vezes sendo usadas pelo diabo, influenciadas pelo diabo. As pessoas às vezes falam, mas tudo é o diabo. Deus, quando criou o homem, irmãos, Deus ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E ele não nos criou para pecar. Com o pecado adâmico, quando Adão pecou, ele entregou a humanidade nas mãos do diabo. E nós, para nos isentarmos desta influência maligna, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos que receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e passa a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Aí dia após dia vai havendo aquela transformação. Aquilo que o homem cometia como sendo coisa natural, aí do mundo ele passa a não cometer, quando em conhecimento e vivendo na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, porque existem pessoas que infelizmente entregaram as suas vidas a Jesus, mas são joios no meio do trigo. Infelizmente, isso acontece dentro de muitas denominações. Aliás, em todas as denominações existe o trigo, mas também existe o joio. Existem as pessoas que não se desviam do pecado, estão, conforme Romanos capítulo 9, versículo 6, elas estão vivendo dentro de uma congregação, estão congregando, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, ou seja, a palavra de Deus ela está sendo pregada, mas nem todos que estão ouvindo a estão absorvendo. Muitas das vezes entra por aqui e sai por aqui. Portanto, a pessoa tem que se converter verdadeiramente, deixar os deleites e prazeres do mundo e entregar a sua vida a Jesus. Confiar nele, na certeza de que o mais ele fará. Portanto, vamos ver o que está escrito na Epístola de Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 em diante. A ira de Deus contra o pecado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, imperdoável, indesculpável, para o que não há desculpa. Esta é a palavra para inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, ou seja, antes em seus discursos eles se envaideceram, e no seu coração insensato, que na pessoa insensata, a pessoa que não está em seu juízo, é uma pessoa insana, doida, delirante, que não está agindo de bom senso. Se obscureceu, ou seja, privou da razão, se cegou. Não é cegueira física, não, é cegueira espiritual. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, as pessoas, Deus está condenando aqui, portanto, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências, ou seja, aos desejos desenfreados dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. É o que muitas vezes a gente vê por aí, pelo mundo, essas práticas pecaminosas. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A criatura é o ser humano, o Criador é Deus. Por isso Deus abandonou as paixões infames, ou seja, as paixões desprezíveis, desonrosas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deus, ele criou o homem e a mulher para crescerem, multiplicarem, para se casarem, para constituírem família, mas para se relacionarem da forma bíblica, tendo conjunção carnal. Não é pecado o homem receber a sua mulher e a mulher receber o seu marido, mas certas práticas sexuais não são aceitas por Deus. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, ou seja, relacionamento de homens com homens. Homens com homens, cometendo torpeza, ou seja, obscenidade, infâmia, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, as pessoas que conhecem, que praticam certas coisas, eles são tidos por Deus como adúlteros e adúlteras. Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou seja, as pessoas que não estão vivendo
na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, estão mortas no pecado, nos desejos, nos deleites e prazeres deste mundo. É uma morte espiritual. A pessoa está afastada de Deus, o Espírito Santo não habita neste tipo de pessoa e as pessoas estão mortas espiritualmente. E isso pode também culminar em morte física. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, ou seja, uma pessoa detratora é uma pessoa difamadora, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. Ou seja, a pessoa presunçosa é uma pessoa que julga, que faz julgamento baseado em aparências, indícios. Ela não tem compromisso com a realidade, com a verdade. Inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, ou seja, a pessoa nécia é uma pessoa incapaz, é uma pessoa incompetente, é uma pessoa ignorante. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Tanto que na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 2, versículo 13, está escrito: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não cometeu misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo naquele grande dia em que estivermos na presença de Deus, em que houver aquele julgamento. Muitas pessoas que usaram de misericórdia, a misericórdia por elas liberadas apagará uma multidão de pecados. Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, a pessoa que for misericordiosa, ela vai ter uma multidão, uma imensidão de pecados apagadas por ter sido misericordiosa. Ela vai ter o perdão de muitos pecados. Nécios, infiéis, contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, cometendo a justiça de Deus, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, a Epístola Universal de São Paulo, Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. Esta é uma grande exortação que o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos para todos nós, irmãos. Nós temos que vigiar antes de orar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que vigiar antes de orar. Nós temos que nos afastar da aparência do mal. Nós temos que buscar viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, vos damos graças por esta observação que o Senhor tem nos dado na tua palavra, em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 em diante, por esta exortação. Nós vos damos graças por mais este dia em tua presença. Vos damos graças por termos, em meio a bilhões de pessoas neste mundo, de termos sido escolhidos e nomeados por ti, para irmos e darmos fruto, para que o nosso fruto
permaneça. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia sobre todo o nosso Brasil, sobre toda a família brasileira, que o Senhor alcance toda a família brasileira, levando paz, levando saúde, levando harmonia nos lares, que haja reconciliação nos lares que estão em conflito, seja cônjuges, entre os cônjuges, seja filhos com pais, pais com filhos. Cuida, Pai, de toda a saúde física, emocional, espiritual do povo brasileiro, da família brasileira, da nação brasileira. Também, Senhor, guarda as nossas autoridades constituídas, as nossas instituições, dê direção a elas, façam com que elas tenham temor da tua palavra nos seus corações. Senhor, cuida de todas as nossas autoridades, do legislativo, executivo, judiciário, a nível federal, estadual, municipal, distrital. Guarda, Senhor, toda a República Federativa do Brasil, acampando anjos com espadas de fogo desembainhadas ao entorno e ao redor de nossa nação, protegendo todos os nossos limites territoriais, terrenos, aquáticos, marítimos, de água doce, de água salgada, aéreos. Senhor, guardando cada milímetro de terra da nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Guarda os estados da federação e as suas respectivas populações, aquelas pessoas que estão sendo vítimas de catástrofes, de calamidade, de tragédia. Senhor, entra com providência, restaura, conforte os corações das pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Nós nos solidarizamos com todas elas. Senhor, guarda a nossa vizinhança, guarda a nossa parentela, a nossa família, guarda todos aqueles que o Senhor coloca e colocará debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial. Nós oramos também pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu, pela cidade de Jerusalém. Nós oramos, Pai, pela Palestina, pela faixa de Gaza, pela Ucrânia, por todos os países que estão sofrendo com guerras, com beligerância, mas nós oramos também por todas as nações da terra, por todo o povo deste mundo, Senhor. Meu Deus, o Senhor é Deus de misericórdia, é Deus de amor, é Deus de perdão. E onde quer que tenha necessidade, Pai, pois todos nós somos carentes do teu perdão, nós pedimos perdão por todos os pecados por nós cometidos, e nós vos pedimos, Pai, que aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que o Senhor tenha misericórdia, dê a elas a oportunidade de te conhecer. Guarda, Senhor, a sua igreja perseguida, a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo. Senhor, nós perdoamos todas as pessoas que nos perseguem, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós abençoamos as pessoas que porventura se levantam ou se levantarem contra nós. Nós entregamos todos e todas em tuas mãos, pois o Senhor é Deus onisciente, é Deus onipresente, é Deus onipotente. Não cai uma folha de uma árvore sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, sem a sua permissão. O Senhor conhece todos os pensamentos, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor tudo pode. Portanto, Pai, aquelas pessoas que têm a necessidade de se converter dos seus maus caminhos, Pai, toca nos corações, incomoda, Pai, estas pessoas, para que venham a te receber e te confessar como Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nos conceda um restante de quinta-feira, uma madrugada ricamente abençoada em sua presença, em nome de Jesus. Visite os hospitais, Senhor, todas as pessoas que estão num leito de hospital. Visita, Pai, as pessoas que se encontram no abrigo, no orfanato, essas pessoas que se encontram nas ruas, vivendo, Pai, na mendicância, abaixo da linha de pobreza. Visite as pessoas nas comunidades, Pai. Visite as pessoas em todos os locais, nos presídios, nas penitenciárias, nas detenções, nas casas de recuperação de menores, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos. Visita, Pai,
toda a nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, levando paz, levando saúde, dando para esta nação prosperidade e discernimento para buscar em Ti a direção para todas as áreas, campos, setores das nossas vidas. Faça da nação brasileira, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado por tudo. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, vos damos graças por mais esta ministração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. E glória a Deus.